Imagine por um momento que você pudesse viver 900 anos, não como uma fantasia distante, não como metáfora, não como exagero literário, mas como realidade concreta, documentada, registrada com nomes e datas nas primeiras páginas da história da humanidade. Adão viveu 930 anos. 7 gerações depois, Matusalém alcançou 969 anos, o maior registro de longevidade na história sagrada. Noé, que construiu a arca e atravessou o dilúvio, viveu 950 anos. Esses não são números simbólicos lançados ao acaso. São genealogias cuidadosamente preservadas, transmitidas de geração em geração, gravadas no texto hebraico com uma precisão que desafia qualquer explicação casual. E então, algo mudou. Algo que o texto sagrado registra com uma seriedade perturbadora. Algo que a maioria das pessoas nunca parou para compreender de verdade. A vida humana começou a encolher rapidamente, dramaticamente. E hoje você que está ouvindo isso agora, vive em média 70 anos, talvez 80, se tiver saúde. Isso é o que o Salmo 90 chama de limite. Mas por quê? O que aconteceu entre Adão e você? Quem tomou essa decisão? E talvez a pergunta mais importante de todas, o que Deus queria que nós entendêssemos com essa mudança? A resposta está em Gênesis 6, e ela é muito mais profunda, muito mais pessoal e muito mais urgente do que você imagina. Para entender o que acontece em Gênesis 6, você precisa primeiro entrar no mundo do texto hebraico com os olhos abertos. A Torá não é uma coleção de histórias infantis. Ela é um documento teológico denso, escrito dentro de uma cultura onde cada palavra carregava peso, onde cada nome contava uma história, onde a repetição de um número não era acidente, era mensagem. Quando os sábios do Talmud, os rabinos que dedicaram suas vidas inteiras ao estudo dessas palavras, olhavam para as genealogias do Gênesis, eles não viam apenas listas, eles viam um arco narrativo, uma trajetória, uma queda progressiva que o texto estava documentando com a frieza de um laudo médico. Adão, o primeiro homem criado diretamente da terra por Deus, viveu 930 anos. Seu filho Sete viveu 912. Enós, filho de Sete, viveu 905. A vida ainda era longa, ainda carregava a marca da criação original, ainda ecoava o sopro divino de Gênesis 2. Mas então, você chega a Gênesis 6 e encontra uma das declarações mais chocantes de toda a Escritura. Uma declaração que a maioria das pessoas lê rapidamente, sem parar para sentir o peso do que está sendo dito. O Eterno, o Deus de Israel, olha para a humanidade que Ele mesmo criou e diz: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque ele também é carne. Seus dias serão 120 anos. Esse versículo, Gênesis 6:3, é o ponto de virada de toda a história humana. E ele precisa ser lido no contexto em que foi escrito, porque fora desse contexto ele perde toda a sua força. O que estava acontecendo ao redor dessa declaração? O texto diz que os filhos de Deus, chamados em hebraico de Bene Ha-Elohim, viram as filhas dos homens e as tomaram como esposas. A interpretação desse trecho dividiu rabinos e teólogos por milênios. Alguns entendem os Bene Ha-Elohim como seres angélicos que transgrediram a ordem criacional. Leitura que encontra apoio em textos como o Livro de Enoque e em alguns escritos do Segundo Templo. Outros, seguindo a tradição do Targum de Onkelos e de rabinos como Rashi, os entendem como filhos de governantes e de juízes, homens que se colocavam no lugar de Deus sobre a terra, que exerciam poder de vida e morte sobre os outros e que tinham corrompido completamente sua função de guardiões da criação. Seja qual for a interpretação exata, o que o texto deixa absolutamente claro é o seguinte:
Havia uma corrupção profunda acontecendo na junção do sagrado com o profano. Uma mistura que violava a ordem criada por Deus. Uma confusão de limites que produzia o que o texto chama de Nefilim, seres de notoriedade e violência que encheram a terra de opressão. Então vem o versículo 5, que é talvez o versículo mais sombrio de todo o Gênesis. E viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que era continuamente mau todo o pensamento do seu coração, não ocasionalmente mau, não parcialmente mau, continuamente, todo o pensamento. A palavra hebraica usada aqui, yetzer, que significa inclinação ou imaginação do coração, aponta para algo ainda mais profundo do que ações externas. Deus não estava olhando apenas para o que os homens faziam. Ele estava olhando para o que os homens pensavam, desejavam, planejavam no silêncio de seus corações. E o diagnóstico era absoluto. Corrupção total, contínua, sem exceção. É nesse contexto que Gênesis 6:3 precisa ser lido. Deus não fala no vácuo, ele fala em resposta ao que vê. E o que ele vê é uma humanidade que, dotada de vida longa, de séculos e séculos para crescer, aprender, se aproximar do Criador, usou esse tempo para aprofundar sua rebelião. Quanto mais anos viviam, mais a maldade se enraizava. Quanto mais gerações passavam, mais a violência se expandia. A longevidade, que era um presente, havia se tornado um veneno. E então Deus fala. A tradição rabínica, especialmente o Midrash Bereshit Rabbah, traz uma leitura fascinante desse versículo que ilumina o que estava sendo dito. Os sábios entendem os 120 anos não como o limite da vida individual de cada pessoa, mas como um prazo coletivo, um ultimato. Deus estava dizendo à humanidade: vocês têm 120 anos. 120 anos para se arrepender, para mudar de caminho, para responder ao chamado que o Espírito continua fazendo. Rashi, o maior comentarista da Torá, explica que esses 120 anos correspondem exatamente ao período em que Noé construiu a arca, um período deliberado, calculado, uma janela de misericórdia disfarçada de julgamento. Pense no que isso significa. Quando Deus diz que seu Espírito não contenderá para sempre, a palavra hebraica no texto, Yadon, carrega em sua raiz o sentido de julgar, pleitear, exercer pressão moral. O Espírito de Deus estava ativo no mundo, chamando os corações, pressionando as consciências, convidando ao retorno. Mas havia um limite, e esse limite não era arbitrário. Era o ponto em que a persistência na maldade se tornava uma escolha final, uma recusa definitiva, um endurecimento do coração que tornava impossível a transformação. Aqui a teologia cristã se aprofunda em uma direção que o Novo Testamento desenvolve com toda a sua força. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, ao falar sobre o dilúvio, diz que Cristo, pelo Espírito, pregou aos espíritos em prisão que outrora foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era preparada. A palavra traduzida como longanimidade, em grego macrotomia, significa literalmente grande paciência, capacidade de suportar por muito tempo sem agir em julgamento. Deus esperou, Deus teve paciência, Deus deu tempo. E esse tempo, esses 120 anos de construção da arca, eram ao mesmo tempo uma pregação silenciosa. Todo dia em que Noé trabalhava na arca era um convite, uma chance, uma porta aberta. Ninguém entrou, exceto Noé e sua família. E aí vem o dilúvio, e depois do dilúvio, quando as águas baixam e a terra seca, e Deus estabelece seu pacto com Noé sob o arco-íris, algo havia mudado permanentemente. E as gerações depois de Noé começaram a viver cada vez menos. Sem viveu 600 anos. Arfaxade chegou a 438. Peleg
cujo nome em hebraico significa divisão, e que viveu na época em que a terra foi dividida segundo Gênesis 10:25, alcançou 239 anos. A descida era constante, progressiva e inexorável. Cada geração recebia menos tempo do que a anterior, como se o relógio estivesse sendo recalibrado de forma deliberada por mãos que conheciam exatamente o que estavam fazendo. Mas aqui está o ponto teológico que a maioria das pessoas perde completamente. Esse encurtamento da vida não é apenas julgamento, é também proteção, é também misericórdia, é também sabedoria divina, operando em um nível que nossa mente finita mal consegue alcançar. Moisés, a quem a tradição judaica e cristã atribui a autoria do Pentateuco, é também o autor do Salmo 90, o único salmo com sua assinatura. E nesse salmo ele escreve palavras que precisam ser sentidas, não apenas lidas. Os nossos anos passam como um suspiro. Os nossos dias são como a erva que de manhã floresce e cresce, e à tarde murcha e seca. E então vem o versículo que atravessou os séculos até chegar a cada geração humana. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se em alguns há tal vigor, chegam a 80 anos. O melhor deles é somente trabalho e sofrimento, porque passa rapidamente e voamos. Moisés sabia o que estava escrevendo. Ele havia passado 40 anos no palácio do faraó, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos liderando Israel pelo deserto do Sinai. Ele tinha visto o que a vida longa podia produzir, tanto em grandeza quanto em tragédia. E quando ele fixa 70 anos como o horizonte da vida humana, ele não está apenas se lamentando, ele está teologizando. Ele está dizendo que a brevidade da vida humana tem uma função dentro do plano de Deus. E logo em seguida ele revela qual é essa função ao orar. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A brevidade da vida é um professor. A consciência de que o tempo é finito, de que esses 70 ou 80 anos passam como uma flor que amanhece e à tarde já está murcha. Essa consciência é o que produz sabedoria. É o que faz o ser humano perguntar: o que realmente importa? Para que estou aqui? O que farei com os dias que tenho? Um homem que vive 900 anos numa terra corrompida tem tempo para adiar qualquer decisão importante. Tem tempo para dizer amanhã, para postergar o arrependimento, para procrastinar o retorno a Deus. Mas um homem que sabe que tem 70 anos, que vê seus pais envelhecendo, que sente seu próprio corpo cedendo, esse homem é confrontado com uma urgência que a longevidade apagava. A brevidade da vida é, na teologia bíblica, um instrumento da graça. O livro de Jó toca nessa mesma verdade com uma poesia dilacerante. Em Jó 5:7, no meio do sofrimento mais extremo que um homem já experimentou, a Escritura registra que o homem nasce para a aflição, como as faíscas voam para o alto. Não nasce para a facilidade, não nasce para a imunidade à dor, nasce para a aflição, mas essa aflição tem direção, tem propósito, aponta para cima como as faíscas. E quando Deus fala do meio do redemoinho nos capítulos finais de Jó, a resposta não é uma explicação filosófica sobre a duração da vida. A resposta é uma revelação de quem Deus é. E diante dessa revelação, Jó é transformado. A brevidade e o sofrimento da vida humana dentro da narrativa bíblica não são erros do sistema. São pressão que produz profundidade. O profeta Isaías registra em Isaías 57:1 uma verdade que poucos param para ler com cuidado. O justo perece, e não há quem tome isso a peito. Os homens misericordiosos são arrebatados, sem que ninguém entenda que o justo é arrebatado por causa do mal que está para vir. Deus, às vezes, encurta a vida não como julgamento sobre a pessoa, mas como proteção, para poupar o justo de ver a destruição que se aproxima.
A morte, na teologia bíblica, não é apenas fim. Nas mãos de Deus, às vezes, é misericórdia. E aqui chegamos ao coração do que o Novo Testamento revela sobre tudo isso. Ao que a encarnação do Filho de Deus significa dentro dessa história de vidas que encurtam e de um espírito que não contende para sempre. Jesus entra em cena numa genealogia. Mateus 1 começa com uma lista de nomes, que vai de Abraão até José, o pai legal do Messias. Lucas vai ainda mais longe, chegando até Adão, a quem ele chama de Filho de Deus. Essas genealogias não são decoração literária. Elas estão posicionando Jesus dentro da história humana, dentro da linhagem que havia encurtado, dentro do mundo de 70 anos e de corações que ainda carregavam a marca de Gênesis 6. Ele não veio de fora para olhar de longe, ele entrou, ele assumiu a carne. Ele viveu dentro dos limites que a humanidade havia herdado após a corrupção do mundo pré-diluviano. E quanto tempo Jesus viveu? A Escritura não registra um número exato. Lucas 3:23 diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. A tradição histórica e o consenso teológico estimam que ele viveu aproximadamente 33 anos, com base na duração descrita nos evangelhos. Menos do que 70. Muito menos do que 900. O Filho eterno de Deus, o Logos que estava com Deus desde o princípio, como João 1:1 afirma, o Criador de todas as coisas, escolheu entrar no tempo humano e comprimir toda a eternidade em cerca de 3 décadas de missão, ensinamento, cura e sacrifício. Porque dentro do plano divino, não é a duração da vida que determina seu valor, é o que é feito com ela. João 10:10 preserva uma das declarações mais contundentes de toda a Escritura cristã nas palavras do próprio Jesus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância, expressa em grego pelo termo perisson, que significa em excesso, além da medida esperada, não é medida em anos. Ela é medida em profundidade, em conexão com o eterno, em participação na natureza divina, como Pedro descreve em sua segunda carta, capítulo 1. A redução de 900 para 70 anos não reduziu o potencial da vida humana. Ela redirecionou esse potencial de quantidade para qualidade, de extensão para intensidade, de duração para significado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses de dentro de uma prisão, diz algo que só faz sentido dentro desse quadro teológico mais amplo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Um homem que compreende a brevidade da vida não tem medo da morte, não porque seja insensível à vida, mas porque compreendeu o que Gênesis 6, o Salmo 90, os profetas e o próprio Jesus estavam todos apontando. A vida no tempo é uma travessia, um período de escolha, uma janela onde o Espírito de Deus contende com a alma humana, onde o chamado é feito, onde a porta está aberta. E essa janela, seja de 70 anos ou de 80, é suficiente para tudo o que precisa ser feito. É suficiente para o arrependimento, para a fé, para o amor, para a transformação. O que Deus queria comunicar com a redução da vida humana? Isso, exatamente isso. Não era raiva sem propósito, era um recalibrar do relógio humano para que a urgência das escolhas eternas fosse sentida por cada geração. Era Deus dizendo, com a mesma linguagem que Gênesis 6:3 estabelece, meu espírito ainda está aqui, ainda está chamando, ainda está convidando. Mas há um limite, e esse limite não é uma ameaça vazia. É uma realidade que, quando compreendida, transforma a forma como você vive cada dia. A cultura judaica entendia isso com uma profundidade que a modernidade perdeu quase completamente.
O conceito hebraico de teshuvá, que traduzimos como arrependimento, mas que literalmente significa retorno, estava profundamente ligado à consciência da finitude. Os grandes mestres ensinavam que cada pessoa deveria viver como se tivesse apenas um dia, mas agir como se tivesse uma vida inteira. Não porque os dois pensamentos fossem contraditórios, mas porque juntos produziam a tensão certa. A urgência do dia único impede a procrastinação. O horizonte de uma vida inteira impede o desespero. E no centro dessa tensão está exatamente o que Moisés pediu no Salmo 90, um coração sábio. A sabedoria, no pensamento bíblico hebraico, não é conhecimento acumulado, é capacidade de ver a realidade como ela é, de enxergar o que dura e o que passa, de escolher o eterno sobre o temporário, não por negação do tempo, mas por compreensão profunda do que o tempo significa. E a brevidade da vida, com sua inevitável marcação de começo e fim, com seu ritmo de nascimento e morte, que Eclesiastes 3 descreve com beleza perturbadora, é a ferramenta pedagógica que Deus usa para produzir exatamente essa sabedoria. Eclesiastes, esse livro desconcertante e genial, começa com as palavras que em hebraico soam como um suspiro. Hevel, Havelim, vaidade das vaidades. A palavra Hevel significa literalmente vapor, sopro, brisa que passa. E ao longo de 12 capítulos, o pregador examina tudo aquilo em que os seres humanos colocam sua confiança. Riqueza, sabedoria, prazer, trabalho, poder. Tudo Hevel, não porque sejam ruins em si mesmos, mas porque sem a dimensão eterna, sem o reconhecimento do Criador como centro da existência, tudo passa sem deixar rastro permanente. E a conclusão do livro é cristalina: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Pois Deus há de trazer a julgamento toda a obra, até a que está oculta, seja boa ou má. A brevidade da vida aponta para a eternidade do julgamento. O Hevel do tempo aponta para a permanência do eterno. Há também uma dimensão profética que não pode ser ignorada. Daniel, no capítulo 9, ora uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia, uma oração de confissão nacional que reconhece que Israel havia ignorado os chamados de Deus por gerações. E no meio dessa oração, o anjo Gabriel aparece e fala de 70 semanas de anos, um período determinado, uma janela profética. O número 70 ressurge. Na tradição bíblica, 70 é o número da plenitude do tempo humano. As 70 nações da tabela das nações em Gênesis 10, os 70 anciãos de Israel nomeados em Números 11, os 70 anos do cativeiro babilônico profetizado por Jeremias, nos capítulos 25 e 29. 70 representa o mundo humano em sua totalidade temporal. E quando Moisés fixa 70 anos como a vida humana no Salmo 90, ele está usando uma linguagem que toda a tradição bíblica vai continuar usando para dizer: o tempo humano é completo em si mesmo. Dentro desse arco, tudo o que precisa acontecer pode acontecer. Agostinho de Hipona, o grande teólogo do século V, expressou em suas confissões uma verdade que ressoa com tudo o que o texto bíblico revela. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração vive inquieto até que descanse em ti. Essa inquietude que Agostinho descreve não é um defeito. É a marca da criação original, operando dentro de um ser humano que vive num mundo reduzido. É a alma reconhecendo que foi feita para algo maior do que 70 anos de trabalho e sofrimento. E é exatamente essa inquietude que o Espírito usa para mover corações em direção ao eterno. Paulo escreve em Efésios 5:15 e 16 palavras que ganham seu pleno peso quando lidas dentro dessa tradição. Vede, pois, que andeis com muito cuidado, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
A expressão grega traduzida como remindo o tempo, exagorazontes ton kairon, significa literalmente comprando de volta o tempo, resgatando cada oportunidade que passa. Paulo estava escrevendo para pessoas que viviam dentro do mesmo horizonte de 70 a 80 anos que Moisés havia descrito. E ele estava dizendo a elas: cada dia tem um valor que pode ser desperdiçado ou resgatado. A brevidade não é o inimigo, o desperdício é. E aqui, neste ponto, a mensagem de Gênesis 6 completa seu arco de uma forma que impressiona. No princípio, Deus criou seres humanos para viver em comunhão com Ele por centenas de anos. Eles escolheram a corrupção. O Espírito contendeu. O dilúvio veio. E depois do dilúvio, em vez de abandonar a humanidade, Deus recalibrou. Reduziu a janela de tempo, aumentou a urgência. Continuou enviando o Espírito, continuou enviando profetas, continuou enviando chamados, até que na plenitude do tempo, como Paulo descreve em Gálatas 4, ele mesmo entrou na história. O Filho de Deus assumiu a carne, viveu dentro dos limites temporais da humanidade que ele mesmo havia criado, e morreu e ressuscitou para que aqueles que creem nele não enfrentem o limite de Gênesis 6:3 com desespero, mas com esperança. Porque do outro lado do tempo, do outro lado do limite que o Espírito estabeleceu para a contenda com a carne, existe a ressurreição. Existe a vida que João 11:25 registra nas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A redução da vida de 900 para 70 anos não foi o fim da história da humanidade. Foi o começo de uma nova fase, uma fase de urgência, de busca, de encontro, uma fase em que o Deus que criou os céus e a terra decide, em sua misericórdia imensurável, mostrar que 70 anos são mais do que suficientes para mudar a direção de uma vida, para responder ao chamado que ecoa desde Gênesis 6, para alcançar aquilo que Moisés chamou de coração sábio. Você que está ouvindo isso hoje, de onde quer que esteja, está dentro dessa história. Os seus anos, sejam 70 ou 80 ou mais ou menos, são a sua janela. O Espírito ainda contende. O chamado ainda está ativo. E a pergunta de Gênesis 6 reverbera em todos os séculos até chegar à sua porta agora. O que você vai fazer com o tempo que você tem? Deixe nos comentários de onde você está ouvindo isso. De qual cidade, de qual país, de qual parte do mundo sua voz chega até aqui. Porque essa história não pertence a um povo ou a uma época. Ela pertence a cada ser humano que um dia olhou para o céu e perguntou: por quê? E a resposta, como sempre, começa em Gênesis.